química está em tudo, no alimento que comemos, no ar que respiramos, nos produtos de limpeza, nos remédios e até, de forma distorcida, as fake news, que tentam confundir e deslegitimar a ciência. Hoje vamos falar sobre a química e como ela pode ser uma poderosa aliada para a formação de estudantes críticos, conscientes e protagonistas, capazes de propor soluções reais para os desafios do nosso tempo, como a sustentabilidade e o consumo responsável. Olá, querida professora, querido professor. Eu sou Alessandro Crisóstomo, editor sênior da Saber Educação, empresa a qual as editoras Ática, Saraiva e Scipione fazem parte. E hoje estou aqui com o Rodrigo Putivinskis, autor da obra Do Seu Jeito Química, uma coleção que propõe uma abordagem interdisciplinar, conectada ao cotidiano e às culturas juvenis. Rodrigo é mestre em Ciências dos Materiais pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares da Universidade de São Paulo, o IPEM-USP, licenciado em Química pela Faculdade Oswaldo Cruz, FOC São Paulo, e em Pedagogia pela Universidade Cidade de São Paulo, Unicid São Paulo. Também é bacharel em Química pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, Unesp São Paulo, e coordenador e professor de Química na rede particular de ensino. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo de hoje. Vamos que vamos. Muito obrigado pelo convite, Alessandro, valeu. Vamos falar um pouquinho sobre esse novo material, do seu jeito. Vamos ver o que ele pode propor aí de inovação para professor, para aluno. Vamos ver o que a gente consegue inovar com eles, né? E aí, já trazendo essa questão do livro, a gente percebe que é um livro muito conectado, muito inserido no contexto do dia a dia dos estudantes. Eu queria começar o nosso bate-papo com essa pergunta, né? Como que essa conexão com o cotidiano, ela é importante? Qual é a importância dessa conexão para a compreensão melhor da química pelos estudantes e para a dinâmica da sala de aula do professor? Eu acho que assim, para explicar a conexão, né, a contextualização, se ela não ocorre na química, fica muito difícil o aprendizado. Se você for parar e pensar assim que química são fórmulas, são equações, que até entra ali a parte de cálculo, né, pensando na matemática, fica muito abstrato, fica muito difícil. Então, quando a gente elaborou o material, né, a obra do seu jeito, a gente pensou assim, a contextualização, ela é um pilar fundamental dessa proposta pedagógica. E contextualizar, a gente vai conseguir pegar aquela vivência do aluno, aquele dia a dia dele, né, as questões culturais, sociais dele, histórica dele, e tentar juntar com a química. Eu vou te fazer um exemplo, você vai ver como, bem simples, a contextualização ajuda. Chego para você e falo assim, ó, se eu pegar bicarbonato de sódio, aquecer, isso vai produzir carbonato de sódio, água e CO2. E aí a pergunta, imagina que eu começo a aula assim, ou o texto do livro é assim. Se eu pegar 10 gramas de bicarbonato, qual é o volume de CO2 produzido? No começo você já falou, nossa, e agora? Bicarbonato, como é que eu vou fazer? O que é? Lembra a fórmula? Né? Então, agora... Talvez ele vai perguntar onde que eu vou aplicar isso na minha vida, qual a importância de saber disso. E aí, quando eu começo um texto desse jeito, eu falo, e eu lembro, dando aula, a gente... dá aquela desanimada. Não, o aluno levanta a mão e fala, onde que eu vou usar isso? É a clássica, né? Aí você fala, ai Jesus, como é que eu vou resolver isso? Aí você pega um contexto do tipo assim, ó, bicarbonato de sódio é fermento químico. Se eu ponho fermento na massa do bolo, o que acontece quando eu ponho no forno? O bolo cresce. Então, o aluno, ele tá na vivência dele, tá no macro, tá no observável, tá no tangível. E aí você fala, ó, e aí pensa lá, algum parente seu que tá fazendo esse bolo, você colocou muito fermento. Então, tem uma relação entre essas massas? Tem. Então você acaba mostrando para ele, quanto mais fermento eu colocar, maior a massa, maior a produção de volume de CO2, mais esse bolo vai crescer.
Então, a ideia, se você pega o material, é sempre estar associando com o dia dele, o dia a dia. Então, você tem, na abertura dos capítulos, tem uma imagem, tem um textinho, falando, por exemplo, né, você pega o capítulo de eletroquímica, ele acaba falando sobre, você já viu a ponte enferrujando? Então tem a imagem de uma No ponte... livro tem essa provocação inicial. Essa provocação inicial. Então é uma imagem disparadora, e aí vem com algumas perguntas também disparadoras. Por que, por exemplo, na região litorânea, o ferro tem essa corrosão maior? Então ele já fala, peraí, lá em casa, meu pai trocou o portão de ferro por um portão de alumínio, porque o alumínio tem essa proteção. Então, esse contextualizar, nossa, melhora muito, né? Esse aprendizado que é abstrato. E aí você, como eu falei, você sai do macro, que é o que ele está vendo, a experiência, a vivência dele, e você pode até introduzir um micro. Claro que você vai introduzir um micro, porque quando eu falei o bicarbonato, já é um conceito da química. É um conceito da química. E aí o que acontece? Você fala assim, o bicarbonato é o fermento, então, dou a fórmula, NaHCO3. E aí ele já começa, então, ele já faz aquela associação na casa dele. Na tabela. E aí ele já vai para a tabela. Aí então já tem uma contextualização. Então, se você pega todo o material, tem essa abertura de capítulo, tem essa abertura de unidade. E também tem as contextualizações, por exemplo, tem um texto chamado O Mundo do Trabalho, No Mundo do Trabalho, que o aluno tem ali naquele material um texto relacionando aquele conteúdo com uma aplicação no dia a dia. Então, por exemplo, eletroquímica. Se eu falar eletroquímica para eles, você fala, meu Deus, eletroquímica, pilhas, eletrólise, eletro para cá, eletro para lá. Aí você fala da corrosão. E aí, pensando no mundo do trabalho, não sei se já fez um eletrocardiograma. Um eletrocardiograma que está associado a essa questão de movimento de cargas, de elétrons. Então ele fala, peraí, tem uma relação. No caso Estamos cercados com isso, né? Até agora há pouco tivemos que trocar a pilha do microfone, porque a pilha já tinha acabado aqui. E baterias, carros movidos, hoje carro, né, elétrico é o que mais está aí na moda. Então, essa contextualização ela ocorre, né, em todo o capítulo, em todo o decorrer do livro. E o livro é como se fosse uma transposição de uma aula nesse formato, né, mais dinâmico, mais contextualizando, antes de chegar ali no micro. Exatamente. Então, essa sequência que está na sua cabeça é isso mesmo. Ele sai do dia e traz para aquilo que eu preciso. Grande até chegar no pequeno ali. Que é o meu pequeno, que é o meu átomo, que é a minha molécula. E aí ele vai fazendo os links. Porque essas pontes, elas ajudam nessa fixação, né? E aí talvez o caminho de volta também aconteça, porque aí ele pega esse pequeno e volta para o grande, de repente se depara com uma desinformação. Isso que eu queria trazer também para a nossa conversa, que foi a chamadinha do início, né? Então, como lidar com uma distorção da realidade por uma fake news, por uma desinformação, e esse micro sendo trazido de volta para um contexto macro de redes sociais, fake news. Como diferenciar o conhecimento científico de fake news? Vocês trabalham isso? Essa era da pseudociência. Pseudociência, essa era da desinformação, né? É um desafio para a gente premente assim. O nosso jovem hoje ele é 100% conectado, 100%. Eu estava vendo uma reportagem 100% na rede social. Eu estava vendo uma reportagem, né? Foi uma pesquisa da OCDE, né? Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que saiu aí o ano passado, essa reportagem, e ela mostra como ela fez um estudo de como os adultos têm dificuldade em identificar ou não a fake news, entendeu? Então, pegou 21 países e fez essa análise. Os adultos, né? Os adultos, fez com os adultos. Ainda né? não chegamos, né? Não chegamos ainda. Então, com o adulto que tem todo, vamos dizer assim, esse conteúdo, um formado e tal, o Brasil foi o pior.
né? Dentro da Dentro OCDE dos 21 países, foi o pior. foi o que teve aí. Tem uma escala, né? Então, assim, para identificar, então, você pega a Finlândia, Reino Unido, essa galera tá ali no começo. E aí, Brasil tá em último, aí tem Colômbia, tem... Então, assim... E o efeito disso na saúde pública, a gente vê aí a baixa adesão a vacinas, a política, né? Tudo a isso. política, toda essa desinformação que tá aparecendo pra gente de... Lembra da pandemia, né? Então, qual é a ideia essa era que a gente está passando no nosso material, como que ela vai ser trabalhada? Você pensa o seguinte, vamos levar para o lado da química, né? Vamos levar a formação para o lado da filosofia, então levo para o lado da química. Para um aluno ler uma reportagem, identificar que aquilo é uma desinformação científica, uma pseudociência, primeira coisa que ele precisa ter é que conteúdo. Tem que ter o fundamento. O letramento básico, científico. O letramento científico. Tem que ter o letramento científico. Se não tiver letramento científico, ele não vai... Tem uma seção do livro que chama Leio, Logo Penso. E aí o que acontece? Tem numa das sessões de equilíbrio, no capítulo de equilíbrio, ele fala assim, é uma fake news, água alcalina cura tudo. Água alcalina cura tudo? Então assim... O nosso material, ele tem todo um embasamento científico, ele tem conteúdo robusto, né? Aquele aluno vai ter aquela base científica para conseguir identificar que o alcalino é uma substância que tem pH maior que 7. Beleza? Então é isso. E aí eu acho que, além disso... Só isso, né? Então, isso não habilita o alcalino a curar certas coisas. Então, né? e aí o que eu acho que é mais interessante, por exemplo, você pega lá, ele tem esse letramento científico, e aí com os textos que a gente tem, tem textos de foco na história, tem texto sobre ciência, tem alguns boxes, é preciso saber. Então, o que acontece? Ele vai ter conteúdos científicos verdadeiros. Então ele vai identificar esse conteúdo. Um repertório. Né? E aí, que eu queria chegar nesse ponto. Se ele tem um texto científico verdadeiro, e aí ele faz aquela inferência, ele começa a ter essa análise crítica, aquele pensamento crítico do texto. Quando ele pega um texto que é fake news, por exemplo, esse da água alcalina, naturalmente vai comparar um com o outro. Vai comparar um com o outro, ele vai ver. Então, eu acho que isso que é legal. O nosso material, ele tem essa jogada desse texto, porque, pensa assim, o cara lê água alcalina. E aí ele começa a pensar assim, alcalino pH maior que 7. Tá, então é o fundamento. Ele pode até fazer uma interdisciplinaridade. Se o negócio vai curar, para curar, então ele vai estar entrando no meu corpo essa água, tá? Quais são as regiões do meu corpo? Pensa em biologia interdisciplinar. Qual é a região do meu corpo que eu vou ter pH? Você tem o estômago, pH ácido, você tem o sangue, um pH ligeiramente básico. Então o aluno, o que acontece? Ele já sai daquele mundo da química, ele está naquela fake news da água, né, alcalina que resolve tudo, passa para a biologia naquele texto, e aí ele começa a fazer as inferências, a análise crítica. Com o letramento científico dele, ele fala, se eu tomar uma água alcalina, na hora que ela chegar no meu estômago, acabou. É a questão clássica, né? Ácido mais base dá sal e água, acabou. E aí a mesma fake news vai para química, depois vai para biologia e vai sendo desidratada ali. Então, vai secando, né? Vai deixando aquele negócio salgado e neutralizado. Vai neutralizar, né? Tem vídeos interessantes que falam assim, se acontecer isso, faça isso. Você já viu esse tipo de vídeo? Já vi. E aí, se ele tem esse... imagina um vídeo interessante que tem... É um absurdo, um vídeo, falar, a ingestão de ácido sulfúrico vai... Né, faça isso. Tome um ácido sulfúrico. Desafios aí, né? Esses desafios que tem na internet. Então ele já, peraí, ácido sulfúrico...
extremamente corrosivo, como é que eu vou ingerir um negócio desse? Vai acabar com tudo. Então, assim, eu acho que essa questão da fake news, ela é muito bem desenvolvida. E logo após o texto, porque assim, são temas polêmicos. Então é difícil para o professor trabalhar em sala de aula. Né? Ele chegar lá Principalmente quando entra numa questão mais política, mais ideológica, né? Lógica. Ele pode se sentir assim, será que eu falo, será que não falo, né? Então a gente acaba dando mais o enfoque para a química, né? E aí vai dando artifícios para aquele aluno ter o pensamento crítico. E aí, claro, você pega a questão ciências humanas, vai desenvolver essa parte política, a filosofia, todas essas outras questões. Então o aluno vai tendo no nosso material essa robustez, né, de conteúdo e de inferência para conseguir trabalhar. E a importância de terem acesso a esse tipo de material, né, com essa curadoria, com esse cuidado, para se opor ou se colocar em paralelo, né, ao que é bombardeado diariamente nas redes sociais. Sim. O serviço que esse tipo de material presta, né, à sociedade por meio da educação pública. E aí, como você falou, ele vai criando o pensamento crítico dele, a análise crítica dele, e vai melhorando como pessoa, pô, não vai ser enganado, né? Vamos puxar a conversa para um outro tema, agora mudando um pouquinho de assunto. Eu queria trazer a questão da sustentabilidade. Como é que vocês abordam esse tema tão urgente no mundo contemporâneo, né? Quais são os caminhos para trabalhar esse tema na química? Como é que a gente pode pensar em soluções reais para problemas ambientais? Como é que vocês abordaram isso aí como é que você abordou isso na obra de química? Na obra de a gente tem, eu acho que eu vou acabar repetindo isso porque você tem o tema sustentabilidade, ele entra quase em todos os capítulos de química, né? Então você pega ali o primeiro capítulo de transformações químicas, você tem uma imagem com as esculturas de Aleijadin, que estão todas corroídas pela questão da chuva ácida. Aí você entra como eu já citei, o de eletroquímica, aquela ponte de ferro, que também já está oxidando, a chuva ácida contribui com isso. Então, você tem várias, em cada capítulo, você tem sempre ali um comentário associando com essa questão da sustentabilidade. E para a gente da química, a química que trabalha essa questão da sustentabilidade é uma química chamada química verde, né? Então, você pega no conteúdo de, por exemplo, separação de misturas. Tem um box perguntando para o aluno, falando para o aluno acessar um vídeo, um TED, comentando sobre como o mercúrio atrapalha, o mercúrio, né, usado no garimpo, né, como o mercúrio polui. Então você pega a região garimpeira, para fazer extração de ouro você usa o mercúrio. Então o que acontece? Tem um box pedindo para ele acessar um link, ou um vídeo, ou um documentário sobre essa parte de sustentabilidade. E aí logo na seguida tem tipo um ponto de reflexão, né, para ele fazer uma pesquisa sobre como a gente pode diminuir esse impacto do mercúrio no garimpo. Então, depois que entendeu o porquê que é tão ruim, né, que a gente ouve essas notícias o tempo todo e muitas vezes não entende por que o mercúrio é ruim, qual que é o impacto em si, né? E aí ele e claro que no conteúdo, então ele até tem uma interdisciplinaridade, porque no caso do mercúrio, de novo entra com biologia, entra questão de geografia, né, regiões onde está tendo garimpo e tal, e ele vai acabar trabalhando nesse conteúdo um pensamento de como resolver aquele problema. Pensa num estudante que mora numa região de garimpo. Então ele já vai ver, poxa, peraí.
totalmente relacionado à sua realidade. Ao dia a dia dele. Então ele já vai... Ele vai falar, peraí, o cara vai fazer extração de ouro com mercúrio. Mercúrio é um metal líquido a temperatura ambiente. Primeiro ele já vai evaporar, os garimpeiros ali vão inalar, vai ter problema. É um metal tóxico, causa problemas neurológicos, né? Aí, já começa por aí, né? Já começa por aí. Então ele peraí, eu tenho um parente que trabalha lá. Então ele vendo esse vídeo, já começa uma reflexão dele. E aí você pega, né, o descarte, como é que os caras acabam fazendo? Pega aquele mercúrio que separou e joga direto no rio. Uhum. Aí o impacto ambiental, a relação com a biologia. Então aí o aluno ele acaba o quê? Ele fala, poxa, como é que eu vou trabalhar isso eu trabalho isso na minha escola e como é que eu posso levar isso para o meu dia a dia de um familiar que é garimpeiro? Então eu acho que o material, você tem vários boxes que acabam desenvolvendo essa parte de sustentabilidade. E aí você já comentou bastante sobre isso, mas só para a gente fechar essa questão da interdisciplinaridade, né? Esse professor que tem a dificuldade de relacionar o seu conteúdo com outras áreas, o que você diria, qual a importância disso, como é que a química pode ajudar na promoção de uma visão mais crítica, mais abrangente, a partir dessas conexões entre áreas de conhecimento? A gente não... O material, ele não foi pensado fragmentado, né? Então você tem aqueles temas transversais, contemporâneos transversais da BNCC, então a gente vai conversar sempre na linha. Tem os objetivos de desenvolvimento sustentável também. Tem, meio ambiente. Acaba se tornando um eixo ali, né? Um esqueleto do tema, né, do material. Então, o que acontece? Essa interdisciplinaridade, como que eu vejo? Para o aluno, o saber ele é associativo, sim ou não? Ele não é fragmentado, então... Vai caminhando de uma área para outra. De uma área para outra. E se completando. Vai se completando. Então, quando você pega um tema lá, por exemplo, voltando naquele da água alcalina, que fala de pH, e eu acho que isso, sabe o que é mais importante? A gente, como professor, a gente dá aula, eu vou dar aula de pH, eu falo, ó, pH maior que 7, menor que 7, por aí vai. E a gente tem que avisar o aluno que ali está tendo uma interdisciplinaridade. Tem que avisar, eles são... Tem que ser dito, né? Tem que ser dito. Está nas entrelinhas, mas precisa ser dito. Precisa. Então, ele não vê que se eu calcular o pH, eu posso trabalhar, por exemplo, a questão ambiental da acidez dos mares, como isso interfere nos corais, então tudo dentro de biologia. A questão da chuva ácida, que é o pH, né, essa acidez da chuva, como interfere no solo, na agricultura, na economia. E aí você fala, mas até matemática, porque o cálculo desse pH envolve um conceito de log. Então eu acho que quando o professor pega lá um exercício que a gente tem lá, zerando o capítulo, ou uma pergunta, por exemplo, reflexiva de a hora de retomar, assim, né? Vamos retomar o conteúdo. Ele pega um exercício, ele resolve, e aí tá falando, calcule o pH da chuva ácida. Naquele material, no momento anterior, vai estar falando, né? A chuva ácida interfere na agricultura, interfere na acidez. Ligações, e né? aí ele vai fazendo os pontos, vai mostrando para o aluno que aquilo tem. É aquela coisa, é óbvio, mas às vezes tá óbvio na cabeça de um, não tá na cabeça do outro. Cabe comunicar. Que aí é aquela frase, quando você está dando aula, que você vê o aluno fazer assim, ó. Momento eureka. Você fala, meu, que louco, cara. Dilata a pupila um pouquinho, dá aquele... Né, que você fala, cara, como é que eu não pensei nisso antes? Que ele vai fazendo essas conexões e até chegar de repente... na casa dele. Ele fala, nossa, meu... Tem um exemplo que é bem legal, que eu volto do Portão de Ferro, que eu lembro de um aluno
tem uma casa na praia e ele falou que tinha uma parte lá da estrutura da casa que era ele morava na praia, né, que é de ferro. E aí tem um negócio que a gente chama de proteção metálica. Então você está falando da questão da salinidade e tal, do ambiente marinho. E aí falo para ele, olha, se você colocar uma plaquinha de zinco ali no seu portãozinho de ferro, você não vai precisar trocar o portão inteiro, você só troca a placa. Proteção metálica. Então, porque aí eu lembro que o aluno ele falava assim, esse negócio, porque era uma parte lá, né, da casa, e aí ele falava, cara, em vez de trocar tudo, por que eu não troco só essa plaquinha? Né? Ajuda muito mais barato. Mais né? prático, Então mais ele já rápido, começa né? a sair para a área de contas, da área de finanças e vai caminhando. Então, e aí a última pergunta que eu ia fazer é muito relacionada a isso que você acabou de trazer, né? Como aproximar, né, o ensino de química à realidade dos estudantes, como trabalhar essa ideia de inovação, que às vezes nem é uma inovação tecnológica, mas ela inovar no jeito de fazer, na prática. Qual estratégia você recomendaria para esse professor de química que está buscando ser mais investigativo, mais conectado com as culturas a gente sabe juvenis? Que, né, cada escola vai ter uma condição, não vamos ter todo o material. Um sonho seria uma escola com um laboratório enorme de química, com todo o material tudo ali no possível. Jeito, né? Tudo bonitinho, aqueles de filme. Classificado por ordem ali, tudo por cores, né? Por cores, por ordem, acidez, basicidade, equipamento. Não dá para esperar isso, né? Esquece. Mas a gente lá no começo falou, ele é um aluno, a contextualização é um aluno conectado, tem as fake news. Então assim, tem uma parte que a química, querendo ou não, ela é uma ciência prática. É o experimento que vai trazer para o dia a dia. Então, tá ali na realidade, né? É palpável, né? Palpável, né? E aí daí vem a teoria. Então eu vejo método científico, eu vejo, repito, crio a teoria, vejo se dá certo, beleza. Eureka, como você falou, né? Então, para esse professor instigar, investigar esse aluno, né, que dá esse empoderamento para ele ter esse pensamento crítico. A gente tem no material umas sessões que é a hora do praticar, que não necessariamente ele precisa fazer um experimento elaborado. Então ele pode Dá para adaptar, dá para mudar, adaptar. né? Pode ser um podcast, né, sobre um determinado tema, pode ser com um celularzinho na mão já que é o que eles faz, adoram, né? fazer, né, um videozinho, não precisa de uma estrutura estúdio, fantástica, né? um celularzinho estúdio na mão já vai resolver. resolve. Ou experimentos muito simples. Você tem palha de aço em casa para limpeza, né, de panela e você tem carvão em casa. Então, a prática, né, esse box, a hora de praticar, ele vai amarrar todo o meu conteúdo. E vai atrás disso, né, do palpável. Do palpável. E aí a fixação vai acontecer, entendeu? Então, o material, ele tem um arcabouço que o professor sai da sustentabilidade, sai da fake news, vai comentando tudo isso dentro do mesmo tema, né? Então você pensa lá aquele da água, então ele fala, tem um texto científico falando sobre um determinado, né, experimento, um determinado, vamos dizer assim, me faltou a palavra agora, não é experimento, não é, uma pesquisa. Uma determinada pesquisa, então tem ali a ciência mesmo, então ele vai tudo e no finalizar, ele pode pedir para esse aluno que, vamos praticar? Vamos fazer um vídeo do que a gente fez? Que é o Ciência na Prática. Ciência na Prática. E é uma seção do livro. Né? Então, você o nome já é muito sugestivo, né? Muito direto. Hora de praticar. Já diz para que veio.
Então a gente consegue fixar e aí dá todo esse... Eu acho que a gente vai colocando, né? Eu falei que o aprendizado é associativo, mas a gente vai colocando, né? A interdisciplinaridade, todos esses tópicos que a gente trabalhou, parece que fragmentado, que vai unir na hora da prática. Então você vai lá, vou queimar a palha de aço, a massa antes vai ficar... Eu vou ter uma massa antes e uma massa depois. Será que aumenta ou diminui? Então, eu queimo o carvão, será que aumenta ou diminui? Então, o aluno começa a pegar e falar, não, peraí, relações de massa... Isso pode ser até a pergunta inicial. No final a gente vai fazer isso. O que será que vai acontecer? Acontecer. Né? Tem todo um processo. Uma teoria, todo um processo. Até para prever o que vai acontecer, não precisa nem fazer. Sabe, fazer só para confirmar. Só para confirmar. E uma coisa que é curiosa, que a gente na sala de aula observa, e eu acho que o professor também, hoje, se a gente pega um estudante que mora numa região central, quantas vezes você foi à padaria e falou, ó, me vê 400 gramas de presunto? É normal, né? Faz parte. Faz parte. Mas o nosso jovem não vai. Por que eu tô falando isso? Porque eu tô dando aula de átomo, eu falo assim, ó, eu vou te dar um átomo de carbono, pega ele. Aí ele faz assim, ó. Aí eu falei, então por que você pensa que um átomo de carbono pode pesar gramas? Pesa muito pouco. Então, o hora do praticar, que foi esse que você falou, essa relação de massas, né? Eu tenho lá o carvão, eu tenho a palha de aço que é feita de ferro, a massa aumentou, a massa diminuiu. Então, o nosso material dá todo esse esqueleto para esse professor ter esse desenvolvimento dessa prática pedagógica, associativa, colaborativa e tornar esse nosso estudante um cara uma pessoa com um pensamento crítico. Mais amplo, mais integral. Assim, integrado. Né? Então, eu acho que é isso. Maravilha. Saímos daqui com muitos insights, muitas reflexões. Muito obrigado pela conversa, pelo papo. E principalmente obrigado pela sua contribuição para a educação pública brasileira. Obrigado pela oportunidade de estar contribuindo de uma pequena forma. Mas eu escolhi ser professor. Eu gosto de ser professor. Eu gosto de estar com o aluno. Então, a gente... Quando vê esse eureka que você falou, é uma sensação é gostosa. De realização, né? De realização, né? Então é isso. Muito obrigado, Alessandro, pelo convite e pela Eu que parceria. agradeço. E agradeço a você também que nos assistiu. E se você gostou do nosso conteúdo e quer saber mais sobre a coleção do PNLD do seu jeito, Química, acesse o nosso site do Edocente ou escaneie o QR Code que está aqui na tela para ter acesso às obras na íntegra. E acompanhe a gente nas redes sociais, @edocente, @saberedu. E fiquem ligados que em breve iremos conversar com outros autores e autoras.